Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um podcast, Tal que Mais, o podcast produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu sou Rodrigo Almeida e hoje estou aqui ao lado da Lavínia Faria. Tudo bem, Lavínia? Tudo certo, Rodrigo. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre esporte. E vamos falar sobre um esporte que muita gente não conhece, que é o triatlo. Para falar sobre isso, a gente convidou aqui um especialista da região, Rafael Câmara, triatleta jacareense de 25 anos, que se classificou recentemente para o Mundial lá em Marbella, na Espanha, que vai acontecer em novembro do ano que vem, né? É um prazer ter você aqui, Rafael. Bem-vindo ao Portal SP Rio Mais. Bom, o prazer é todo meu. Eu acho que não tem como começar essa conversa se não for agradecendo vocês pela oportunidade, pela confiança e poder falar um pouquinho mais do meu trabalho, daquilo que eu faço no dia a dia, do que é o nosso esporte. Então agradeço muito vocês e que a gente possa ter aí uma conversa bem bacana e apresentar esse esporte tão desafiador e tão divertido que é o triatlon para a galera aí. Bom, para começar, vamos começar pelo começo, né? Como Isso. que começou essa paixão pelo triatlo? Você estava falando com a gente antes que seu pai pratica esporte. Como que foi essa relação e como que você chegou no triatlo? Tudo começou na minha infância, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Eu iniciei as aulas de natação, foi o meu primeiro contato com o esporte. E acho que o engraçado é que nessa época eu tinha muito medo da água, eu tinha um trauma. Uma vez o meu irmão deu uma sacaneada comigo, fez uma brincadeira, eu fiquei um pouco traumatizado. E nas primeiras aulas de natação eu não entrava na piscina. Mas com o tempo ali eu fui me soltando e foi o meu primeiro contato com o esporte. Eu nadei até mais ou menos os 13, 14 anos de idade, quando eu decidi focar mais nos estudos, e a natação ela é um esporte muito complicado em relação a resultados, né? Às vezes, centésimos de segundos é o cara que vai para a prova, que vai disputar a final, e o cara que vai para casa. E aí eu tive esse momento de ter que direcionar mesmo aos estudos, acabei deixando o esporte um pouquinho de lado. E alguns anos depois, voltei a ter contato com o esporte através do meu pai, que começou a praticar corrida de rua. Na época, a empresa que ele trabalhava, eles criaram um projeto de bem-estar, de saúde, e eles começaram a fazer algumas pequenas corridas de rua aqui pela região. Isso foi algo que assim acendeu a chama do esporte no meu pai e levou ele a correr 3 maratonas. Dessas 3, a primeira foi a Maratona do Rio. E a gente fez a viagem junto com ele, acompanhamos ele na prova. Eu lembro que foi algo assim muito legal de ver o desempenho das pessoas que estavam lá. A gente ficou esperando ele no quilômetro 30 e depois na chegada no 42. E nas maratonas tem muito essa mística do quilômetro 30, do 32, que geralmente ali ou você para ou você realmente vai até o final. E eu via os caras correndo a maratona no quilômetro 30 super cansados e eu falava, meu, correr uma maratona é algo incrível, né? É demais. E aí em casa depois eu comuniquei isso pro meu pai, falei para ele o quanto eu achava incrível correr uma maratona. E aí foi quando ele me disse que em algum lugar do mundo já existia algo mais difícil que uma maratona que as pessoas estavam fazendo, que eram os tais homens de ferro, né, o tal do Iron Man. E ele falou, pô, eles nadam, pedalam e no final eles ainda correm uma maratona. E aí eu falei, meu, se o meu pai acha isso difícil, se o meu pai acha isso legal, então eu ainda vou ser um Iron Man. E aí foi onde a chama do triatlon, a sementinha foi plantada. E depois de alguns anos eu tive o meu contato com a corrida, comecei a correr, retornei aos treinos de natação e isso consequentemente se tornou triatlon. Depois comecei a pedalar e hoje estamos aí vivendo do esporte, graças a Deus. Legal. E eu queria saber assim, como que, tipo, você olhou pra si e falou, pô, eu consigo tá ali por horas, você estava falando com a gente. Um triatlo pode demorar de 4 a 6 horas, um Ironman, né? Isso. Então, tipo, é um esforço muito intenso e muito longo também. Como que uma pessoa decide assim, pô, eu vou fazer isso e eu vou me preparar para isso? Como que é se preparar para algo tão intenso e tão duradouro? Então, no triatlon a gente tem diversas provas com distâncias variadas, né? O triatlon sprint é a prova mais curta
que vai levar aí de 1 hora a 1 hora e meia, que tem uma característica de ser uma prova com mais intensidade. Num triatlon olímpico, você leva mais ou menos aí de 2 a 3 horas. As provas de meia para longa distância, que são as provas de Ironman, são as provas mais longas. O 70.3 de 4 a 6 horas e um Ironman full, completo, né? Ele pode levar aí de 10 a 15 horas, dependendo do nível do atleta. Então, o ideal mesmo é que a pessoa que tenha vontade de fazer uma prova de triatlon de longa distância ou uma prova mais demorada, ela vai escalando essas distâncias menores, vá se aprimorando com o tempo, vá passando pelos processos de treinamento, até para que o corpo possa desenvolver essa força muscular, essa resistência, a dificuldade, essa resistência mental, e aí sim chegar numa distância mais longa. Eu acho que assim, trazendo um pouco mais para o lado prático, você vai se apaixonando aos poucos, sabe? Então, você começa ali nos treinos mais curtos e aí chega uma hora que aquilo já não supre mais, você quer experimentar mais, você quer ficar mais tempo ali, você começa a gostar do processo e isso te leva para uma distância mais longa, para um desafio maior. E dessa forma você vai se desenvolvendo e amadurecendo no esporte. E como é que foi tipo, a sua adaptação? Tipo, você acha que você se adaptou rápido ao esporte por você já ter nadado e por você saber como que é correr, até por ver seu pai? Você acha que tipo, foi rápido o seu processo de adaptação? Olha, eu olho a minha trajetória e acredito que eu tive um desenvolvimento rápido, até pelo que eu tenho conseguido conquistar de resultados, e acredito que essa base vem realmente da família, assim, por sempre ter a predisposição ao esporte, né? Facilitou um pouco o processo para que ele pudesse ser um pouco mais ágil. Mas eu sempre fui um cara que gostei muito das distâncias longas, então o treino intenso e curto não é um treino que me agrada, mas se eu tiver que passar 2 horas correndo em baixa intensidade, eu fico muito feliz. E eu já comecei a perceber que eu tinha essa predisposição mais para as provas de longa distância, né? A minha característica ali, tanto mental quanto física, elas já me levavam para esse lado. E aí a confirmação disso veio quando eu comecei a experimentar as distâncias na prática. Eu sou apaixonado por provas de meia distância, provas de longa distância, e hoje onde eu procuro desempenhar e performar com mais qualidade. Uhum. E como que são os seus treinos? Porque agora você passou, né, para o Mundial, então acho que deve ter uma mudança aí na sua rotina. Dá para levar uma jornada dupla, assim, na vida de trabalho? Como que tem sido? É muito diferente ou, tipo assim, dedicação total só para isso, só para o esporte? Ser atleta é a sua profissão, né, de Sim. fato. Hoje eu tenho 2 empresas que me patrocinam, então elas me dão essa condição de realmente ser um atleta que vive do esporte, ter o esporte como profissão. Eu acho que o grande desafio do triatleta é justamente equilibrar todos os pratos, porque é possível trabalhar e fazer um triatlon de meia distância, um Ironman 70.3, um triatlon de longa distância, um Ironman full distance, né, que a gente fala. É possível, mas a sua performance ela vai ser de acordo com a sua capacidade de treinamento. E eu costumo falar que são 3 pilares que são essenciais para você conseguir desempenhar mais, que é a sua alimentação. Você precisa se alimentar com qualidade. O seu descanso precisa ter qualidade, porque é o momento que o seu corpo vai se recuperar. E o treinamento, que também precisa ter qualidade. Só que quando a gente traz isso para a realidade do atleta que faz triatlon e não tem o esporte como profissão, ele precisa dividir os treinos com a jornada de trabalho. E esse é o grande desafio, porque muitas vezes não tem só a jornada de trabalho, também tem a família, a esposa, os filhos, a vida social. Então, a grande dificuldade é essa logística. No triatlon, pelo menos 2 treinos por dia você pode ter certeza que você vai fazer, sabe? Seja uma corrida de manhã, uma natação à noite. Além das 3 modalidades, tem os treinos complementares, né? Então a gente precisa fazer o fortalecimento, parte de fisioterapia, recuperação muscular. Se você quiser agregar mais coisas, o Pilates é algo que vai muito bem. Então,
equilibrar todos esses pratos com a jornada de trabalho, com a família, com a vida social é a grande dificuldade do atleta amador hoje. No meu caso, eu tenho hoje esse privilégio de poder me dedicar ao treinamento. Então, eu faço aí de 2 a 3 sessões por dia, às vezes 4. 3 a 4 dias na semana com as 3 modalidades. E eu tenho um volume assim bem alto de treino. Eu gosto muito de treinar para mim não é um problema. E eu entendo que hoje, se a minha vida é realmente isso, eu realmente preciso me dedicar, né? Então, lógico que sempre olhando muito para a recuperação, para os sinais que o meu corpo está dando, porque é um esporte que acaba sendo um pouco desgastante fisicamente. Mas eu gosto de treinar bastante, assim. Se eu for abrir números, tem semanas que eu faço 32 horas de treino semanal, 35, 38. É um volume bem alto mesmo. Uma jornada de trabalho. Exatamente. De uma pessoa comum. E como que é a sua rotina de treino? Você é de Jacareí, Sim. mora em Jacareí. Como que você divide, né? Porque são 3 atividades, né? O ciclismo, a natação e a corrida. Como que funciona essa logística toda para você? Porque a gente não está numa cidade litorânea, né? Aqui não é litoral. Então, como que funciona? Bom, a natação ela é o esporte mais técnico, então ela exige mais dedicação, na minha visão, assim, de rotina. Então eu procuro nadar de segunda a sábado. Quando é possível, eu nado também no domingo, mesmo que no final de semana com um volume um pouco menor, mas o contato com a água é importante. A corrida eu faço de 4 a 6 vezes na semana, depende muito do que eu vejo que o meu corpo está mostrando ou do período do treinamento que eu tô. E o ciclismo 6 vezes na semana. É uma modalidade que exige bastante horas de dedicação para que você consiga se desenvolver. Além disso, 3 a 4 sessões de fortalecimento. Também faço sessões de mobilidade, alongamento todos os dias. E tenho uma vez por semana ali 2 horas dedicadas ao recovery. Então, sessões de liberação miofascial, massagem, para que o corpo consiga aproveitar as horas de recuperação e render ao máximo dentro do treino e dentro das provas. Fala um pouco também sobre essa outra questão que você falou, assim, de a alimentação ser diferente, o descanso ser diferente. Detalhe um pouco isso pra gente. Como que é essa rotina de um triatleta? Então, no triatlon a gente vive uma montanha russa falando de alimentação, porque tem dias que eu gasto 3.500, 4.000 calorias e tem dias que eu gasto 9, 11.000 calorias. Então, a gente precisa repor isso e repor com qualidade, né? Tem dia que eu fico o tempo todo atacando a geladeira, porque eu realmente estou sentindo muita fome, o meu corpo tem necessidade daquelas calorias. E tem dias que eu preciso limitar um pouco mais, porque eu não tenho um volume tão alto de treino e também não tem necessidade de eu comer tanto. No meu caso, ainda é um pouquinho mais diferente, porque eu sou vegetariano, já fazem 3 anos. Eu não consumo nenhum tipo de proteína animal, né? Com exceção de ovo. O ovo é algo que faz parte da minha alimentação. Mas a base da alimentação de um triatleta, na minha opinião, são os carboidratos, porque é o que realmente fornece energia. Mas aí carboidrato de qualidade, né? Não adianta ir na padaria e comer um monte de bolo achando que vai ter energia para treinar, que não é bem por aí. E o sono é revolucionário no treinamento de qualquer pessoa. Eu acho que é por isso que o triatleta que tem aquela rotina de trabalho e vida social mais apertada, ele acaba tendo a performance muitas vezes reduzida. Porque o cara se dedica para treinar, ele cumpre a planilha de treinamento, ele está presente com a família, ele trabalha e muitas vezes ele dorme 5 horas por noite para fazer tudo isso. Não sustenta. Não sustenta. E aí a gente vê que a pessoa sempre vai treinar cansada, estressada, começa a perder um pouco de performance. Eu busco hoje dormir mais ou menos 8 horas por noite e sempre faço algumas pausas durante o dia. Então, quando eu consigo encaixar de um treino para o outro, às vezes 20, 30 minutos ali, isso me ajuda muito a me recuperar para uma próxima sessão. Caraca. Porque a ideia é sempre essa, né? Você tá bem para o próximo treino. Então, tem alguns treinos também, a grande maioria deles, na verdade, que entram com o aspecto regenerativo.
Então eu faço um treino de pista forte de corrida pela manhã, almoço, à tarde eu faço uma natação com algumas séries com alguns estímulos fortes, e aí eu fecho o dia com um pedal bem leve no plano. E esse pedal ele tem essa função de me ajudar a me recuperar, aumentando a circulação sanguínea e já preparar o corpo para um próximo treino, né? É um descanso ativo. Uhum. Interessante isso, né? Porque a gente acha que descansar é estar deitado, mas não Nem necessariamente, né? Exato. Inclusive é algo assim que acontece muito pré-prova, porque o treinamento ele é algo cíclico, né? Ondulatório. Então, eu começo fazendo base, depois eu entro em algumas semanas de período específico e o período que antecede a prova a gente chama de polimento, que geralmente o volume cai bastante, a gente mantém alguns estímulos de intensidade para o corpo continuar ativo, mas se nesse momento o atleta descansa muito, né, de realmente ficar off das atividades, ele acaba chegando na prova às vezes um pouco preguiçoso, sabe? Então nesse esporte tem muito disso, da gente estar sempre dando pro corpo o estímulo que ele está acostumado a receber. Se parar, Preparo para de vez. absurdo mesmo. Outra coisa que eu queria saber, assim, que também faz parte dessa questão do preparo, é o mental, né? Como é uma prova muito longa, você precisa estar sempre com a cabeça focada no objetivo ali, né? Exato. E aí, a gente estava conversando, é uma prova que acontece muita coisa, tem muita variável. Como que é para você, tipo, manter o foco e se manter ali centrado em cumprir a prova e cumprir o seu objetivo? O triatlon de longa distância, a gente brinca que ele é uma prova que foi feita para dar errado. Então, é muito difícil você sair de uma prova longa e falar, pô, hoje encaixou, as 3 modalidades foram muito boas, deu tudo certo. Talvez seja uma a cada 20 provas que você vai fazer que isso vai acontecer. Alguma coisinha você vai falar, putz, um pneu às vezes que furou, ou uma dificuldade no ciclismo, ou às vezes uma transição mal feita. Então, a gente sempre tem que estar preparado para lidar com essa adversidade. Eu acredito muito que essa questão da resiliência mental ela é construída no dia a dia. Dentro do meu treinamento, eu busco colocar algumas situações de desafio mental para que eu possa superar e dessa forma criar casca, que a gente fala, né? Então, pô, eu vou correr 5 vezes na semana, são 5 corridas longas, eu vou variar o percurso para que o meu cérebro ele fique mais tranquilo e tenha sempre novidade. Não, eu vou repetir o mesmo percurso 5 vezes para que aquilo seja, de certa forma, assim, chato, repetitivo, mas para que dessa forma, mentalmente falando, eu consiga também ganhar um pouco mais de resiliência, porque no final das contas não é o percurso que eu estou correndo, mas é o compromisso que eu coloquei que eu preciso cumprir, né? E é a mesma coisa dentro da prova. Dentro da prova você tem um compromisso de entregar independente do que está acontecendo. Mas eu gosto de fazer assim algumas coisas que eu acredito que trazem um benefício, como meditação. Sou um pouco desapegado de celular, então chega um momento ali, principalmente próximo da hora de dormir, eu já vou me desligando. Dou preferência para livros e para exercitar a leitura, que são coisas que me ajudam a estar presente no momento, e dentro de uma prova estar presente faz toda a diferença. Com certeza. E durante as provas, como que você se sente durante ali a execução? Tem alguma que você gosta mais? Tem alguma que, sei lá, tem um pouco mais de dificuldade? Como que fica nesse momento? Como que é a sensação? Olha, eu, apesar de vir da natação, sempre fico com a expectativa de que a natação passe rápido. É a parte da prova que eu acabo tendo menos facilidade. O ciclismo para mim sempre é muito divertido e assim, gosto muito de estar pedalando forte, de olhar para o lado e ver que a disputa está sendo leal, que está sendo bacana. Mas assim, para mim a prova começa quando eu coloco o pé no chão e saio para correr. É um momento assim, além de superação, de felicidade extrema para mim. Eu gosto muito de fazer o triatlon, né? A gente até brinca que eu gosto muito de correr, mas só depois de pedalar, mas também só gosto de pedalar depois de nadar. E
é muito legal as 3, mas quando junta as 3 eu fico realmente feliz. Então, para mim, o triatlo em si, a gente passa por um processo de treinamento específico para uma prova, e aí durante o treinamento você se questiona de várias coisas. E muitas vezes eu já falei para mim, não, essa é a última. E aí quando eu tô lá e passo a linha de chegada, eu já não vejo a hora de fazer aquilo de novo. Então a maior satisfação para mim é juntar as 3 e vivenciar uma a uma ali dentro da prova. É a sensação do dever cumprido, né? Exatamente. Esse esporte ele demanda tanto que ele acaba se tornando um estilo de vida, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre sua vida fora do esporte, mas que com certeza tem influência do esporte nela, né? Total, é um estilo de vida total. Eu não conheço nenhuma pessoa que faça triatlon e não tenha trazido as características do esporte para a vida. Eu acho que isso é o mais legal do esporte de superação, que ele se conecta com todas as áreas da vida, né? Se a gente for falar de empreendedorismo, de pessoas que começaram uma empresa pequena e depois tiveram sucesso, a jornada ela é muito parecida, porque é superação o tempo todo. Em muitos momentos você vai estar sozinho, você vai fazer as coisas sozinho, e eu acho que é justamente isso que vai te moldando. No meu caso, se você me chamar hoje para comer uma pizza à noite, eu não vou, porque 7 horas da noite para mim já acabou o dia, justamente por essa influência do esporte, né? De ter a rotina de acordar cedo, de dormir cedo. Então isso vai moldando a sua vida. As pessoas às vezes até falam, pô, mas você não tem vida social, você só vive pro esporte. E eu falo, nossa, mas eu fiz um pedal hoje de 5 horas com meus amigos e a gente foi para outra cidade, tomou um café da manhã lá, então o social acontece dentro do esporte também, né? E sem dúvidas se torna um estilo de vida. Eu acho que o legal é quando as coisas que a gente está aprendendo ali dentro do treinamento vão se convertendo para a vida pessoal. A gente hoje vê que muitas pessoas têm dificuldade em se comprometer com as coisas, né? Então, principalmente na nova geração, muitas vezes a pessoa começa uma faculdade, tem dificuldade de ir até o final, ou a pessoa começa um projeto agora, virada de ano, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu tenho um projeto de fazer tal coisa, e dificilmente consegue se comprometer até o final. E eu acredito que nesse momento o esporte ele se torna uma escola, porque você vive o ciclo de uma prova e vai até o final. E aquilo te mostra o quanto você é forte. E aí você começa a levar isso para dentro da sua vida e a passar as dificuldades e a superar os obstáculos para se tornar uma pessoa melhor, né? Para também ter o progresso pessoal. Bom demais. Toda essa sua dedicação já gerou resultado, né? Como a gente comentou no começo, você se classificou para o Mundial lá em Marbella, na Espanha. Vai ser em novembro do ano que vem, então tem um ano de preparação aí, mas eu queria que você falasse sobre a experiência de conquistar a vaga. Você foi lá para Aracaju, disputou a prova, conquistou a vaga. Como que foi isso aí? Pô, foi muito legal. Eu acho que Aracaju foi minha última prova esse ano, foi no dia 24 de novembro. E veio para coroar todo um trabalho que eu já venho fazendo há muitos anos. Se eu fosse falar, foi a prova que eu esperava fazer já tinha um tempo, mas pelo triatlon ser esse jogo de xadrez que foi feito para dar errado, sempre ficava faltando alguma coisinha. E ali em Aracaju foi um dia que não foi perfeito, não foi o dia que tudo deu 100% certo, mas as coisas aconteceram de uma forma que eu consegui conduzir e sair com o êxito, ser feliz. Fiz o meu melhor tempo na distância de Ironman 70.3. Quanto tempo? Fiz 4 horas e 16 em Aracaju. Consegui fazer o top 10 geral da prova. A gente tinha quase 1.200 inscritos. Eu fui o 10º a chegar. Impressionante. E fui vice-campeão age group, né? Dentro da minha categoria, eu fui o 2º lugar. Classificado para o Mundial de Ironman 70.3 em 2025, em Marbella, na Espanha. E foi um dia, assim, de realmente colheita, na minha opinião, sabe? Já muitas semanas treinando, me dedicando. E realmente ver que todo esse trabalho que eu vinha empenhando deu resultado, poder andar na ponta da prova, ter experiências ali que eu já sonhava em ter, mas ainda não tinha vivenciado, foi algo muito especial para mim. A disputa com os outros atletas, a superação.
Faltou um pouquinho na corrida, né? Eu fiz a natação e o pedal que eu realmente queria. Queria ter corrido um pouquinho melhor, mas Aracaju, apesar de ser extremamente receptiva, é uma cidade muito quente e com bastante vento, e isso daí foram questões que comprometeram um pouquinho o desempenho, mas no geral eu fiquei muito feliz, realmente saí de lá assim com os objetivos cumpridos e agora com um objetivo maior ainda, que é representar aí não só a minha cidade e a região, mas o nosso país lá na Espanha em 2025. E aí, além da sua preparação física para poder ir para a Espanha, isso exige uma série de coisas, principalmente financeira. Sim. Como que tem sido essa batalha agora, né? Porque, beleza, tem um ano aí, mas até chegar lá tem muita coisa ainda para poder rolar. Sim, o triatlon, na verdade, como um todo, é um esporte bem elitizado. Então, a gente tem equipamentos que têm um custo muito alto, o custo das inscrições de prova estão cada vez mais altos também. E, além disso, você tem a demanda mensal ali de ter que se manter, né? Igual eu falei, tem dias que eu gasto 12 mil calorias e eu preciso comer bastante, preciso suplementar, tenho todo o gasto ali com o que envolve a recuperação e, enfim, é realmente um desafio. No caso dessa prova, quando a gente consegue essa classificação, você precisa já realizar essa inscrição ali no momento. E ela tem um custo de 770 euros. No dia que eu fiz a compra, convertendo, ficou 5.200 reais. E eu não tinha cartão de crédito com esse limite. Tinha um amigo que estava comigo, ele me emprestou o cartão. E aí a gente passou e ele falou, Rafa, a fatura vem dia 17 de dezembro. E se a gente dá um jeito nisso aí. Eu falei, mano, não sei o que eu vou fazer, não sei para onde que eu vou correr. Cheguei em casa, encontrei minha mãe. E aí, acho que essa é uma história bem legal de contar, né? Ela falou para mim, vai ter um bingo na igreja no domingo. E o prêmio do bingo é uma bicicleta. Eu vou ganhar a bicicleta e a gente vai fazer uma rifa para você poder pagar essa inscrição. E domingo ela foi pro bingo, chegou em casa e eu tava esperando ela chegar e já fui lá perguntar, né? E aí, ganhou a bicicleta? E ela falou, tá ali no carro, vai lá ver. E aí a hora que eu cheguei, Incrível. tava lá no carro a bicicleta, a gente fez a rifa e graças a Deus e graças a todas as pessoas que me ajudaram, em uma semana a gente vendeu aí 6 mil reais da rifa. Vou fazer o sorteio em breve e a inscrição já está paga, né? Lógico que agora tem todos os custos da viagem, a gente está começando a programar isso. Tenho as empresas que são meus patrocinadores que me ajudam, mas a gente está prospectando novos parceiros para que possam ajudar a financiar os custos da viagem, os custos de hospedagem, enfim, né? Que realmente não é barato. E eu ainda tenho todo o meu projeto do restante do ano, que tem outras provas que eu vou fazer, que também tem custos altos de inscrição e toda a minha manutenção aí da minha vida como atleta. Agora eu vou fazer uma pergunta especial que chegou do nosso colunista, o Luiz Magalhães. Legal. Ele queria perguntar para você como que você, como triatleta, pode gerar valor para uma empresa que talvez possa te patrocinar aí no futuro. Legal, eu acho que essa pergunta é muito pertinente porque toda vez que a gente patrocina algo, de certa forma a gente está esperando um retorno sobre aquilo. E hoje tem 2 empresas que me patrocinam e é bem legal a conversa que eu tenho com eles porque ela vai nesse sentido, né? A Montac, que é uma dessas empresas, é uma empresa de salas limpas. Ela produz salas livres de partícula. E aí fica o questionamento, né? Como eu, um atleta de triatlon, posso ser um produto para uma empresa que faz uma sala limpa? Eu não posso, porque dificilmente eu vou vender uma sala limpa. E mesmo que eu venda, o nosso projeto não é esse, né? Dentro das empresas que me patrocinam hoje, a gente tem muito mais um projeto assim de levar a saúde e o bem-estar para os colaboradores. Então, como triatleta, eu sou um exemplo de superação, um exemplo de resiliência, de disciplina, de dedicação. E a ideia é promover isso dentro das empresas. E é justamente nessa linha que eu tento
encontrar novos parceiros e prospectar aí novos patrocinadores, né? Para que a gente tenha o esporte e toda a dedicação, resiliência que a gente aprende no dia a dia do esporte como um atleta de alto rendimento dentro das empresas de cada um deles, e que a gente possa assim motivar as equipes, os funcionários e reverter isso em forma de bem-estar para as pessoas que estão ali todos os dias. Muito bom. Agora já estamos chegando no fim do podcast, mas eu queria que você deixasse um recado aí, né? Você vai representar o Vale do Paraíba lá na Espanha, então fala para o pessoal que quer continuar te acompanhando, quer continuar seguindo aí a trajetória do Rafael, como que vai ser esse ano de preparação e como que vai ser lá em novembro. Bom, eu gosto muito de falar para as pessoas que a gente tem o tamanho dos nossos problemas, né? Em 2022, na virada de 2022 para 2023, eu fui fazer um pedal e a roda traseira da minha bicicleta tem uma pecinha que chama Free Hub ali. E o meu Free Hub estourou e quando o Free Hub ele estoura, a roda ela não consegue ter tração. Então ela girava em falso. E aí eu precisava de uma roda nova e eu não tinha dinheiro para comprar e era uma época muito difícil. E eu virei o ano de 2022 para 2023 com esse problema aí de R$ 1.000 que resolveria para eu comprar um par de rodas novo. Né? Agora eu tô virando o ano com um problema um pouquinho maior, que é planejar uma viagem para a Europa e para a Espanha. E eu acredito que os meus problemas cresceram porque eu também cresci ao longo do tempo. E é justamente isso que eu queria dizer aí para todos, que para 2025 eu projeto algo grande, um ano com problemas ainda maiores, e para todos que quiserem acompanhar a minha jornada, que quiserem acompanhar a minha ida para a Espanha, pode me acompanhar através do meu Instagram, né, @_rcâmara, Rafael Câmara, que lá vocês vão ver um pouco do meu dia a dia, de como é a minha preparação, das empresas que me apoiam, das empresas que me patrocinam, e conhecer um pouco mais aí do dia a dia de um atleta que tem buscado o profissionalismo, o alto rendimento no triatlon de longa distância e que está representando aqui a nossa região. Muito bom. Legal. Obrigado, Rafael. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado também, Lavínia. Eu que agradeço. E, Rafael, continua aí em contato com a gente, sempre mandando novidades, e a gente quer muito ver você lá fazendo uma prova forte e orgulhando a região lá na Espanha. Legal, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, falar um pouquinho do meu trabalho. E vamos juntos para Marbella, né? As pessoas acham que o triatlon é um esporte individual, mas esse esporte ele não tem nada de individual. Então eu conto muito com o apoio de todos, com as boas energias, e espero representar a nossa região com muito brio, com muita vontade, e conseguir um resultado bem expressivo lá pra gente. Valeu. Legal. Pessoal, tá terminando mais um podcast Talk Mais. Esse e os nossos outros episódios ficam disponíveis em spriomais.com.br e também no nosso YouTube e no nosso Spotify. Um abraço e até a próxima.